Talvez as pessoas não acreditam que existe redenção para aqueles que enfrentam lutas na área da homossexualidade. Porque talvez elas conheceram algumas pessoas em que tentaram, mas não conseguiram. No meio do caminho elas se frustraram. Mas não é porque alguns tentaram e não conseguiram que não é real. Nós vamos ver que tem todo um percurso para ser traçado. Tem todo um caminho para ser trilhado e todo um processo de desconstrução. Só que muitos desistem no meio do caminho. Essa é a questão. Chega um momento em que elas optam em acreditar conforme todo mundo está acreditando. E elas desistem da caminhada. Mas existe uma minoria das minorias que não desiste. Que diz bravamente: eu vou chegar lá. Não sei como, mas eu chegarei. E sai buscando, sai trilhando, saindo em muitos lugares, tentando desconstruir tudo aquilo que foi construído. Mas que, em um determinado momento, chega ao fim da jornada, dizendo: eu consegui. Como eu, existem muitos. Talvez vocês conheçam poucos, ou talvez nenhum. Mas eu sou líder de um grupo de apoio que ajuda na área da sexualidade, GAP Brasil. E existem muitos que já não têm mais nenhum tipo de desejo homossexual. E quando eu falo nenhum tipo, é nenhum tipo. Não se sentem mais atraídos, são uma minoria. Mas existem essas pessoas. Existem outras pessoas que sentem ainda uma atração, uma certa atração ou uma certa tentação por alguém do mesmo sexo. Mas conseguem dominar tranquilamente, assim como os heterossexuais que estão dentro da igreja conseguem também dizer não àquilo que lhe tenta. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem o que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os afeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E eu sou um desses, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, santificado agora. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Esta é a razão pela qual Deus os entregou a paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas, e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada qual com sua mulher, arderam em paixão uns pelos outros. Homens praticando coisas vergonhosas com outros homens. E como resultado disso, receberam o castigo merecido pela sua perversão. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar.
Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância e ódio, inveja e homicídio, brigas, mentiras, malícias e mexericos. Falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes e orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continuam assim mesmo as práticas e as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Aí o capítulo 2 ele vai dizer assim: você não tem desculpa quando julga os outros. Aqui o apóstolo está falando com a igreja de Roma. Quando você afirma que alguém é mau e deve ser castigado, você está falando de si mesmo, pois faz essas mesmas coisas e está condenando a si mesmo. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisas como essas. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las? E poupará você quando a fizer também? Versículo 4. Será que você não compreende quão paciente Ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. A bondade de Deus tem uma finalidade sobre nós: levarmos ao arrependimento, a uma mudança de atitude. E o bom, que aqui em Romanos ele vai tratar o pecado da homossexualidade, da idolatria, e ele correlaciona muito a questão da idolatria à questão da homossexualidade. Porque ele diz que aqueles que estão vivendo debaixo da homossexualidade estão idolatrando a criatura em vez do Criador. Estão adorando o outro, né? Quer tanto esse outro, idolatra tanto esse outro para suprir o seu vazio. Só que depois ele dá uma descrição de vários pecados que aquelas pessoas estão cometendo também. E ele diz para uma igreja de Roma, ele diz assim: olha, vocês condenam essas pessoas aqui, mas vocês também fazem a mesma coisa e vocês não são melhores do que eles. E é isso que a igreja não entendeu ainda. A igreja ainda acredita que o pecado da homossexualidade ou o pecado sexual é maior do que os outros pecados, e não é. Nós precisamos nos arrepender das nossas mentiras. Nós precisamos nos arrepender igualmente de outros pecados, assim quanto aquele que sofre na homossexualidade precisa se arrepender do seu pecado. A homossexualidade, como qualquer outra inclinação para o pecado, é igual. Diante de Deus é uma transgressão da lei, é uma quebra da lei. E tudo aquilo que quebra a lei resulta no pecado. E muitas pessoas ainda taxam a questão da homossexualidade como um pecado ou o maior dos pecados. E nós precisamos abrir a nossa mente. E nós precisamos compreender que o pecado da homossexualidade é como um outro pecado qualquer. Assim, nós ouvimos muito isso no Congresso. Assim como não existe, talvez, ex-mentirosos que vêm testemunhar: olha, eu era um ex-mentiroso crônico. Não é? Lá se foi falado também que muitos não vêm testemunhar dizendo assim: olha, eu sou um ex-avarento. Às vezes nós começamos a medir pecado. Mas pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus, que foge daquilo que Deus ordenou para nós. E a questão da sexualidade em si, principalmente da homossexualidade, tem a ver com uma confusão de identidade sexual. E é isso que nós vamos abordar hoje à tarde sobre isso. E eu estou convicto de que não existe uma condição isolada, como se a homossexualidade ela fosse um pecado talvez aí imutável, ou pior de qualquer outro. Não é.
Então, quando alguém disser para você que sofre no pecado da homossexualidade, você vai agir naturalmente. Se alguém disser para você que pecou na mentira, você vai agir naturalmente. Porque é pecado e você vai tratar isso como um pecado que precisa de arrependimento. Principalmente os líderes que estão entre nós hoje. Compreender que se você não afasta o seu ministro de louvor porque ele é mentiroso, então você também não pode afastar o seu ministro de louvor porque ele tem pecado na homossexualidade. Porque nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós tentamos observar aquilo que o outro tem por externo. Aquilo que meus olhos podem ver. Mas existem coisas que Deus enxerga no coração dos homens. E que Ele é que vai trazer o arrependimento. Nós estamos aqui para mostrar também o que a palavra de Deus está nos dizendo, que precisamos nos arrepender. E a homossexualidade, sim, é um pecado. A homossexualidade, sim, é um comportamento. É um comportamento adquirido por diversos fatores que nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso. Foi desencadeada por diversos fatores. E eu não vou esgotar o assunto. Hoje eu vou apenas abrir aí uma porta, para que alguns de nós possamos ter uma compreensão melhor sobre esse tema, sobre esse assunto, que hoje se faz muito atual, principalmente por causa do movimento GLBTT, que já mudou para LBTT, sei lá, tantas siglas que vão mudando o tempo todo. Pessoas que estão na homossexualidade são homens e mulheres como todos os outros. Eu quero dizer que eu fui e sou igual a você. Graças a Deus eu tive uma liderança que andou comigo. E que todos os momentos em que eu caí, eu pude dizer à minha liderança, e minha liderança orou comigo. E pôde caminhar comigo. Precisamos entender que fomos chamados para amar, seja o que for sobre o outro. Jesus, ele quebrou um paradigma quando ele perdoa uma mulher prostituta. Precisamos quebrar paradigmas na nossa sociedade hoje, dentro da igreja também. Precisamos aprender com Cristo a amar aqueles que estão debaixo, aprisionados ainda no pecado. E eu vou tratar, amados, a homossexualidade hoje como uma questão de conduta aprendida. Porque a Bíblia, ela trata a homossexualidade essencialmente como um comportamento pecaminoso. E não trata como uma identidade. Identidade é quem eu sou. E ninguém nasceu gay. Isso foi uma construção de um movimento muito bem articulado e que disseminou isso no meio da sociedade. Aonde as pessoas já absorveram isso. Aonde uma mentira, um engano virou uma verdade. Mas essa mentira e este engano não é verdade. E eu e tantos outros estamos declarando que não é verdade. Que podemos deixar sim a homossexualidade. E que nós não nascemos. Fomos condicionados a isso. E nós vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Para quem não estava, há 2 semanas atrás, quando eu estive ministrando aqui, eu falei um pouquinho do meu testemunho. Minha mãe não queria um menino, queria uma menina. Já tinha um filho, meu irmão, e teve muita dificuldade na sua gestação, quase perdeu. E de repente, depois de 3 meses que meu irmão nasceu, ela engravidou de novo. E ela já não queria um filho, tentou abortar, mas não deu certo. E aí ela tentou de novo, não deu certo. E ela deixou continuar a gestação, só que ela queria uma menina. Não bastou ela somente querer e desejar uma menina. Ela teve, depois do meu nascimento, que me vestir como menina até quase 4 anos de idade. Isso trouxe um transtorno de identidade. Quem eu sou? Não sei quem eu sou. Porque uma hora eu sou tratado como uma menina. Outra hora, agora, depois, eu já não sou mais menino, sou um menino. Mais ou menos dos 7 para 8 anos, até mais ou menos uns 10 anos, eu fui abusado por 3 anos. Tudo isso somou ao meu processo. Nós vamos ver que a questão do abuso não quer dizer que todas as pessoas que foram abusadas estarão entrando na homossexualidade, no comportamento da homossexualidade. Mas eu quero dizer que existe sim uma grande porcentagem
de um grupo, por exemplo, que eu lidero, de 500 pessoas mais ou menos, nós temos aí pelo menos 400 pessoas que passaram pelo abuso. É um grande número a ser pesquisado. E onde psicólogos, conselho de psicologia, não levam em consideração a isso. Não levam em consideração a isso porque dentro do próprio conselho de psicologia, uma grande parcela da diretoria deles são homossexuais. Eles entraram para fazer a psicologia para se entender, para entender como funciona o negócio. E eles dominam. O tratamento para a homossexualidade não existe mais. Por quê? Porque lá num outro país fizeram uma votação. E aí a maioria decidiu, vamos tirar do CID. Não vamos tratar. Não foi pesquisa concluída. Iniciou uma pesquisa em 1970 alguma coisa, mas não concluíram a pesquisa. Deixaram a pesquisa no meio do caminho quando destituíram, quando eles quiseram, quando o movimento disse, tá bom, não vai tratar mais, beleza, é isso que a gente queria. Parou. Desenvolvimento da homossexualidade no menino. Não havendo a presença paterna ou quem exerça este papel. Foi o que aconteceu comigo. Mais ou menos até os 6 anos de idade, eu estive com os meus pais biológicos. Só que meu pai era um pai distante. Minha mãe, uma mãe super protetora. Meu pai distante. Dos 6 anos eu fui deixado na casa dos meus avós para ser cuidado pelos meus avós. E ali meu pai ficou mais distante ainda. Ficou totalmente ausente. Minha mãe ia nos visitar 2 a 3 vezes ao ano. E ligava sempre. Meu pai nem sequer ligava. Apenas a gente ouvia, olha, seu pai está mandando um beijo. Nunca sequer se deu o trabalho de pegar o telefone e falar com o seu filho. Por outro lado, eu fui criado de uma forma muito íntima com minha mãe. Eu me liguei muito forte a ela. A figura paterna, a figura masculina, não foi uma figura aonde eu tive referência, aonde eu tive modelo. Então, uma grande questão para desenvolver o comportamento da homossexualidade, Freud até fala um pouco sobre isso. A questão da ausência paterna. Sem modelo, sem referencial. Sem alguém para exercer um papel de me ajudar a ser o homem. A ser um menino. Segunda coisa, no desenvolvimento da homossexualidade no menino. Quando o pai faz exatamente o oposto. Ao invés de afirmar seu filho, ele ou ridiculariza, ou diminui em sua masculinidade, ou compara com outro irmão, ou diz que ele não é o suficiente masculino em uma determinada área, ou demonstra estar decepcionado com seu filho. De repente ele tem outros filhos. E de repente ele gosta de jogar bola com os outros. E de repente aquele garoto não gosta de jogar bola. De repente ele gosta de piano. De repente ele gosta de desenho. De repente ele gosta de outras artes. Mas ele não gosta exclusivamente daquilo que o pai gosta. O que o pai faz? Se desliga emocionalmente do filho. E se liga nos outros. Então você vai ver numa mesma família, irmãos, alguns com comportamentos desenvolvidos na homossexualidade e outros não. Uma das questões que não é gene, nós não nascemos homossexuais, é a questão, por exemplo, dos gêmeos. Porque se fosse genética, os dois então teriam que ser. E nós temos visto que não existe. Que não existe não. Que existem, né, gêmeos que um é e que o outro não é. Existem alguns que os dois são. Mas existem muitos que apenas um entrou na homossexualidade e o outro não. Então a comparação diminui a masculinidade, a segurança dessa criança. E essa criança então ela cresce sem se identificar, sem se fortalecer como homem. Ele olha e se sente inseguro. Ele não consegue se identificar com essa figura paterna. Então ele se desconecta emocionalmente do seu pai. E aí a mãe salvadora, a mãe protetora,
A mãe quer bênção demais. O que ela faz com esse menino que está no cantinho isolado? Vem para cá. Teu pai não te dá atenção, mas eu te dou. Vem aqui que eu vou suprir os dois lados. O meu e o lado do seu pai. Não supre. Vai ficar um vazio emocional. Nós vamos ver isso na palestra da noite, na codependência. Pode-se não desenvolver a homossexualidade, mas vai se desenvolver quando os pais pegam um dos seus filhos para si e esquece dos outros. Esses outros, eles vão desenvolver, por causa do vazio emocional, vão desenvolver muitas adicções, muitos vícios. Quando eu falo adicção, eu falo de vício. Então esse garoto, ele não consegue se identificar com seu pai. Isso aconteceu comigo também. O filho não consegue identificar-se com a imagem e o comportamento do seu pai. E aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, com um pai alcoólatra ou alcoolista. Esse pai alcoolista muito ausente, preocupando-se demasiadamente com o trabalho, por exemplo, ou outras atividades. O que ele faz? Ele abandona essa família. E às vezes em um momento muito crítico. E aí ele se distancia emocionalmente dessa criança. Então muitas vezes o pai adicto ao trabalho está trabalhando ao tempo todo. Talvez ele esteja em casa. Ele chega à noite em casa, mas não está com o filho. E aí tudo isso se remete à nossa primeira infância, ao período da construção. De quando nós nascemos até mais ou menos aos 7 anos de idade, 8 anos, nós estamos construindo. Quem de fato nós iremos desenvolver isso lá na frente. Podemos dizer que existe dentro de cada homem, com tendências homossexuais, um garotinho que desesperadamente deseja tornar-se um homem. Isso aqui é muito evidente na homossexualidade masculina. Parece que tem uma criança. Às vezes é um corpo de um adulto, mas dentro daquele homem tem uma criança interna. As atitudes são infantis. O corpo não condiz com aquilo que o outro age. O outro está sempre medindo, está sempre querendo amor, sempre querendo atenção. E faz birra quando o outro diz não. Fecha a cara, se isola. Tudo isso é comportamento ainda da infantilidade. Não desenvolveu o crescimento. E muitas vezes esse garotinho aprisionado nesse homem, esse homem fracassou no seu período de construção. Ele foi crescendo, mas aquela criança emocionalmente ficou aprisionada dentro dele. Então ele cresce quanto homem. Mas internamente existe uma criança buscando alguma coisa que lhe faltou. E geralmente na questão da masculinidade, na homossexualidade masculina, quando há essa ausência paterna, é exatamente isso que acontece. Este homem adulto já, mas com uma criança interna, vai buscar o colo do pai, vai buscar o abraço do pai, vai buscar na figura de um homem aquilo que ele não teve na infância. Isso de forma inconsciente, não de forma consciente. Dentro do meu processo foi assim. Eu nunca busquei sexo em si, eu buscava afetividade, eu buscava carinho, eu buscava segurança. Eu buscava aquilo que uma figura paterna de um homem poderia me dar. E aí eu buscava também outra coisa que eu não tinha, que era olhar para o outro homem e ver aquele outro homem com a sua masculinidade, ou com a sua construção masculina de acordo com a nossa sociedade. Eu me olhava, porque eu fui crescido com minha mãe, eu cresci com as minhas tias, então o meu referencial eram as mulheres, os meus trejeitos foram adquiridos porque o meu modelo não era um modelo masculino, era um modelo feminino. Então como modelo eu passo a imitar quem? Eu passo a imitar a mulher. Então com 6 para 7 anos de idade, eu já estava colocando um cabelo para trás da orelha que eu não tenho. E aí, quando se cresce, aí você olha para trás e aí diz, olha, desde quando eu me conheço por gente, eu já tinha trejeitos afeminados, eu já gostava disso. Quem era o modelo? O modelo eram as mulheres. A ligação emocional era com as mulheres. O que as mulheres gostavam. Eu passei o quê? A gostar. Aquilo que os homens gostavam, eu não me identificava com os homens. O que a gente faz quando a gente não se identifica? A gente abandona, a gente rejeita.
E algumas formas como o menino pode reagir a tais situações. E nós vamos ver aqui distanciamento defensivo. Ao perceber que suas necessidades por proteção, por atenção, por afetividade, que são necessidades básicas do ser humano. Eu e você, nós nascemos para sermos amados. Hoje a medicina conclui isso ao ponto de que bebês prematuros já podem ser, os pais ou principalmente a mãe já pode estar junto com o seu filho, já pode tocar nesse bebê que fica na incubadora, porque o toque, a presença da mãe ali vai trazer vigor, vai alimentar aquela criança emocionalmente. E ela vai poder reagir melhor, porque ela vai se sentir o quê? Amada. Então nós já nascemos com essas necessidades básicas do ser humano, de amar e ser amado. E muitas vezes esse garoto, esse menino, por conta dessa ausência paterna, dessa figura masculina, ele se distanciou. E agora ele tem um distanciamento defensivo. Então você vai perceber isso, que às vezes até o seu relacionamento na infância com os outros meninos, às vezes é diferente. Porque parece que ele está num outro ambiente. Porque ele se sente o quê? Rejeitado com a figura masculina. Ele não consegue se identificar, ele não consegue perceber que é igual. Porque infelizmente a nossa sociedade, ela construiu também um modelo de masculinidade, de feminilidade, de forma errada. Na verdade, nós dizermos que o azul é de homem e rosa é de mulher, não tem nada a ver. O que tem a ver um homem gostar de rosa? Um dia eu ganhei de presente de aniversário uma camiseta rosa pink. Eu abri, era rosa pink. Eu falei, Jesus, não tinha um rosa menos. Cheguei. Mas aí eu me lembrei. Esta cor não te define. E aí nós vamos, no meio do caminho, a gente vai se desvencilhando dos rótulos que vão colocando em nós. Porque na nossa infância, então tem coisas de menino, tem coisas de menina. Esses dias a minha filha, ela disse assim, uma delas disse assim, pai, fulana de tal, ela falou que queria nascer homem. Eu me assustei. Hã? Por quê? E ela disse, aí a outra disse assim, porque eu quero jogar futebol. Eu falei, filha, mas você não precisa ser homem para jogar futebol. Você pode jogar futebol sendo mulher. E aí os meninos não deixavam ela jogar futebol na escola. Pai, os meninos não querem me deixar jogar futebol. Sabe por quê, filha? Porque eles sabem que se você jogar com mulher e se você ganhar, vai ficar ruim para eles. Então eles não querem perder para uma mulher no futebol. Que aí é zoação total. E minha filha, ela é super feminina também. Minha filha gosta de maquiagem, pediu de presente uma maquiagem. Ela gosta de se arrumar. Só que ela gosta do quê? De futebol. E aí? Como a nossa sociedade vê isso? Mulheres podem gostar de futebol? Espera aí. Tem alguma coisa errada com a sua filha. Nós vamos colocando rótulos. A sociedade vai colocando rótulos sobre o outro. Ao perceber que suas necessidades por proteção, atenção e afetividade não estão sendo supridas e sentindo-se rejeitado, o garoto procura proteger-se, tentando evitar a dor da rejeição. Então ele faz o quê? Ele se distancia emocionalmente do seu pai. Criando o quê? Uma barreira emocional de indiferença e distanciamento. Ele se distancia. Ele não quer ser rejeitado, o que ele faz? E aí, o processo de construção começa a acontecer. Porque essa criança vai olhar para quem? Para a mãe. Vai olhar para as figuras femininas da casa. E aí vai começar a construir. Uma segunda forma que o menino reage em tais situações também na sua construção é a ambivalência com o mesmo sexo. O menino, ele sente-se dividido entre sentimentos opostos. Ele deseja afirmação e identificação de sua masculinidade com a figura paterna, mas recebe o quê? Sofrimento e dor. Ele vai entre o amor e o ódio,
sobre a mesma figura. Ele tem, terceiro ponto, um vazio quanto ao gênero sexual. E eu preciso entender um pouquinho sobre gênero, né? Porque o sexo se refere ao aspecto biológico. A identidade sexual se refere ao se ele é macho, se ele é fêmea. Né? É a questão biológica, a construção biológica dele que está ligado à sua identidade sexual. Agora, já o conceito de gênero está ligado ao feminino, ao masculino, que é uma construção social. É como ele se vê. E hoje nós estamos vivendo um momento dessa construção social das crianças transgêneros ou transgêneras. Meninos que nasceram com a sua identidade de menino, mas que se vê como menina. E a menina que nasceu, né, como fêmea, biologicamente, mas que ao olhar tende a enxergar de forma masculina, que é a construção de gênero. E na maioria destes casos, o menino, ele não deseja desenvolver ou adquirir características femininas. Por outro lado, também não está desenvolvendo adequadamente as características masculinas, por causa do vazio, né, num período de vazio, né, na questão da sua construção de gênero, né, principalmente nesse período de 0 a 2 anos de idade. É um período de construção. Eu tenho uma filha de 1 ano. Eu estou construindo a identidade dela. E a ideologia de gênero, ela vem justamente para destruir isso. Justamente para destruir que eu eduque a minha filha no processo de construção de gênero baseado em quem? Na Bíblia. Macho e fêmea. Então, a desconstrução ou a ideologia de gênero é o seguinte: você deixa as crianças escolherem o que elas quiserem ser. O que ela achar que ela vai ser, ela vai ser. Você vai optar. Totalmente contrário ao quê? Ao que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, daqui a pouco, as crianças serão o que quiserem ser. E os valores morais, e os valores e os padrões de Deus já não existirão mais. Então, por causa desse vazio aqui quanto à ausência paterna, né, quanto ao seu gênero sexual como uma espécie de autorrejeição de sua própria identidade como ser masculino. Então ele fica com um vazio. E aí ele espera o quê? Receber a afirmação para construir a sua identidade. E aí a família vai dizer: ah, é bichinha, ah, é boiolinha, ah, é viadinho. São essas palavras que ouvimos no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos. São esses tipos de palavras pejorativas que uma criança que está num processo de construção começa a ouvir. Começa a ouvir dos seus colegas. Ou seja, aquilo vai começar a fazer um tipo de efeito na mente dessa criança que está em quê? Em construção. Se o fulano está falando, deve ser verdade. Conheci um travesti que está num processo de desconstrução. Só que ele se coloca como um transgênero. Estamos trabalhando esse processo na vida dele. E ele diz que desde criança ele sempre ouviu do padrasto dele que ele ia fazer ponto em tal lugar, numa determinada cidade. E ele sempre ouviu palavras depreciativas. E ele foi sempre violentado emocionalmente, abusado emocionalmente. Porque ele não era exatamente o padrão daquilo que se esperava. Quando chega com 15 anos, ele não aguenta mais viver debaixo daquela família e ele foge de casa. E quando ele vai para a rua, quem o acolhe? Um travesti. E como que ele vai se comportar agora? Agora ele vai ser moldado conforme o modelo de uma outra pessoa. Ó, você quer se sustentar? Aqui a gente se sustenta de um jeito só. É desse. Aqui tem um padrão. Você quer sobreviver? Nas ruas a gente sobrevive assim. Eu aprendi a sobreviver desse jeito. E ele aprendeu a sobreviver assim. Mais de 20 anos. E ele chegou no estado que agora ele encontrou Jesus e ele quer desconstruir tudo isso. E ele está entendendo. Porque na verdade aquele vazio só aumentou. E ao ponto de usar álcool, ao ponto de usar drogas, e ao ponto de cada vez mais se depreciar, porque o vazio só vai aumentando.
Nós temos uma busca reparativa nesse processo do desenvolvimento da homossexualidade no menino. Exatamente, eu vou buscar no outro aquilo que falta em mim. É um processo de canibalismo emocional. As tribos antigamente, quando um chefe forte, poderoso, morria, eles comiam exatamente uma parte daquele líder, para eles terem exatamente o poder, ou enfim, o que eles achavam que tinham. E a questão da homossexualidade, ele tem exatamente um aspecto parecido, que nós chamamos de canibalismo emocional. Que o que me atrai no outro é exatamente aquilo que eu não vejo em mim. Por exemplo, o que eu não vi em mim? A masculinidade. O que me atraía nos homens? A masculinidade. Eu nunca fui atraído por uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, uma pessoa afeminada. Não, porque a minha busca era uma busca o quê? Reparativa. Então eu estava na busca dessa figura masculina. E por conta disso também eu não me via, né, com o padrão masculino, então eu buscava nesse outro o quê? O padrão que eu não me via. O padrão que eu não tinha. Ou seja, aquilo que eu não enxergava em mim, ou a beleza, ou o porte físico, ou a masculinidade que eu não enxergava em mim, eu buscava em quem? No outro. O outro passa a ser atrativo para mim. Num processo de desconstrução do meu processo, quando eu era tentado a olhar para alguém, imediatamente os meus olhos eram atraídos por alguém, aí eu me ministrava dizendo, Arley, você está buscando o que no outro? Você está querendo buscar exatamente o que no outro? A masculinidade, a paternidade, a segurança. O que você está achando que você não tem, que você está buscando no outro? Aí eu parava, observava melhor, e aí eu entendia que era tal situação e eu dizia, eu não preciso disso mais. Eu comecei a desconstruir. Porque as mensagens, elas vêm à tona, elas vêm à mente. Sabe aquela mensagem que nós falamos sobre identidade na primeira ministração? Né? Hoje pela manhã nós falamos muito o que é identidade. Quem eu sou em Cristo. Quem eu sou, né? Filho de Deus. Não sou determinado por aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, mas aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Então eu comecei a trazer à minha lembrança também quem eu sou em Deus. E não sou exatamente aquilo que as mensagens do meu inconsciente começam a trazer na minha mente. De que eu preciso desse outro para adquirir essa masculinidade. Porque não adianta, de cama em cama eu não vou conseguir isso. De parceiro a parceiro eu não vou conseguir essa masculinidade. Eu nunca vou conseguir, ainda que seja um relacionamento homoafetivo. Eu nunca vou conseguir exatamente ter aquilo que o outro tem. Nem eu e nem você. Você não vai conseguir ter a segurança do outro. Busque em você o que acho que falta em mim, ou seja, uma busca por algo que deveria ter acontecido em um desenvolvimento normal, mas que não aconteceu. Inicialmente, tal busca é apenas emocional e afetiva. Mais tarde, pode tornar-se sexualizada e erotizada. E é isso que acontece, porque depois que você cresce, seu corpo tem sensações. E eu fui tocado na minha infância. Então, quando a gente é tocado por um adulto, a gente já associa toque a prazer sexual. A sensações de prazer, de alegria. Ainda que foi uma violação. Porque no momento que foi violação, eu não entendia como violação. Mas eu entendia como o quê? Como amor. Porque eu tinha uma ausência paterna. E aquela figura, ainda que de certa forma abusiva, para mim não se tornou abusiva. Por quê? Porque pelo menos ele me dava uma atenção. Consegue entender? Pelo menos ele me abraçava. Eu estava tentando reparar isso. Só que isso, depois que você cresce, você já se torna, você torna essa situação erotizada. Porque aí você já virou uma pessoa sexualizada. Né? Nos seus desejos, vontades, enfim. Então o menino ou adolescente, ele sente uma forte necessidade por masculinidade, mas sente que não pode encontrá-la o quê? Em si mesmo. Então o que ele faz? Né? Quando ele não consegue encontrar no seu interior, ele passa a buscar isso no outro. E aí ele começa a desejar a masculinidade de outros rapazes,
dos homens ao seu redor. E depois isso aí vai ficar o quê? Vai virar erotizado, vai virar erotização. No final das contas, vai cair no sexo. Estão compreendendo como está sendo construído a questão da homossexualidade na questão masculina ou no menino? Dentro da busca reparativa, nós também temos uma grande necessidade de afirmação desse garoto. Ou seja, que algum outro homem transmita a ele que possui valor como homem. Inicialmente, essa carência também é apenas afetiva e emocional, mas eventualmente pode ser sexualizada e erotizada, quando o indivíduo está disposto a buscar tal afirmação, mesmo que seja apenas como um objeto sexual. Então, se eu não fui afirmado na minha masculinidade, por quem deveria me afirmar, eu começo a buscar alguém que vai me afirmar. E aí vai virar uma questão erotizada, vai criar uma questão aí sexualizada no meio do caminho. Eu me lembro em que quando eu me converto, quando eu aceito a Jesus, eu consigo ficar 3 anos longe da homossexualidade. Durante 3 anos eu estava bem, estava tratando algumas questões de depressão e tantas outras coisas que Deus estava tratando comigo, de rejeição. E estava indo bem. Só que no meio dessa caminhada, um homem da igreja começou a me afirmar. E sem eu perceber, eu me envolvi de forma emocional com essa pessoa. E aí virou uma dependência emocional que virou o quê? Erotização e que virou uma relação. E houve a queda. Eu não entendi esses processos. Naquela época, era apenas ainda um jovem. Tenho 39 anos, mas eu era bem mais jovem. E eu não entendia, não compreendia muitas coisas. E aí eu me permiti deixar ser envolvido com aquilo. De forma afetiva. Não foi de forma intencional, eu quero sexo. Mas de forma afetiva. Eu me senti seguro. Eu me senti amado. Só que a minha mente associou o amor, a segurança, a afirmação daquela pessoa, me afirmando como homem, virou erotização, virou dependência emocional, que a gente vai ver isso amanhã. E aí, na dependência emocional, começou o processo inverso de erotizar. E aí, houve o processo da queda. Que esse processo da queda demorou muitos anos depois para conseguir sair. Porque uma coisa é nós lutarmos contra as tentações. E outra coisa é nós estarmos debaixo do peso do pecado. Completamente diferente. É um abismo muito mais profundo você ceder. Tem um amigo meu que ele resistiu à tentação durante muitos anos da vida dele. Durante 20 e poucos anos ele resistiu. Um amigo missionário. E aí ele foi usado muito pelo Senhor em vários lugares do Brasil. E aí o diabo sempre falava para ele: você nunca experimentou, como que você vai poder dizer que você foi liberto da homossexualidade? Você não sabe o que é. E o diabo foi falando por anos, até que chegou o momento que ele decidiu então ceder. E depois que ele cedeu, demorou quase 11 anos para ele voltar o que era antes. Para ele voltar a resistir às tentações. Você consegue compreender como é um abismo que puxa outro e a gente vai mais fundo? Existem pessoas, nós estamos falando da homossexualidade, mas existem pessoas na heterossexualidade que passam pelo vício sexual e que cada vez mais estão indo no profundo. Que não basta mais um parceiro, tem que ter vários. E agora não basta ter apenas vários, tem que ter troca de casais no meio. Não basta só ter a sua esposa. E eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de pessoas cristãs que estão dentro das igrejas, que eu trato, que eu aconselho. Elas têm um vazio emocional e elas não sabem lidar com esse vazio. Há toda uma disfunção da sua identidade, elas não compreenderam ainda a sua identidade em Deus. E por sérios fatores que elas não compreenderam, não sabem tratar o seu vazio emocional, elas só vão afundando e achando que tendo relacionamento elas vão se preencher, só que cada vez mais elas se afundam. Por mais legítima que tal carência
por afirmação seja, o jovem em questão busca tal afirmação de forma que jamais poderá ser realmente satisfeita. E a sua identidade masculina terá que ser sua própria. Não poderá ser adquirida através de contato sexual com outros homens. Sua afirmação deverá ser suprida através de mais do que ser capaz de satisfazer o outro homem, sexualmente ou emocionalmente. Por mais que você tenha uma carência, você não vai conseguir se satisfazer no outro. E quem vive debaixo da homossexualidade masculina sabe bem o que eu estou dizendo. Os desejos que surgem como decorrência de profundas necessidades não satisfeitas têm a tendência de serem muito mais fortes do que desejos que fazem parte da condição humana normal. E aí eu falo de carência, eu falo de vazio emocional. Eu falo de falta de amor fundamental, falta de tempo, falta de elogio, né? Falta de afirmação, de palavras de afirmação. Eu falo falta de tempo de estar com a criança, de brincar com a criança, falta de elogio, porque muitas vezes só tem crítica, principalmente da figura masculina. E a outra questão, então, é o tempo, é o elogio e a afirmação. E é o toque saudável, que é o carinho. Não havendo isso, se instala um vazio emocional. E aí, por conta desse vazio emocional, eu começo a buscar nesse outro uma satisfação, um preenchimento. E eu não vou conseguir preencher o meu emocional. Quantas vezes eu disse para mim mesmo, Arne, você não vai mais conseguir se preencher com um outro. Aí eu colocava a mão no meu coração e dizia, Espírito Santo, o Senhor é do tamanho do vazio da minha alma. Vem e me supre. Vem e supre exatamente aquilo que eu preciso. E eu sinto que eu estou num vazio emocional. Então vem suprir o meu vazio emocional. É isso que está acontecendo comigo aqui. Eu estou vazio, carente e quero o outro para me suprir. E o outro não tem condições de me suprir. Então me supra, Senhor. E depois de orar, uns 10 minutos, 15 minutos, pronto. Aquela neura, porque quem vive debaixo do vício sexual ou debaixo da questão da homossexualidade, às vezes masculina, de busca, é como drogas, que chega um momento da neura que você tem que buscar, que você tem uma necessidade que você faz de tudo para obter. E você às vezes até se mete em enrascada, se coloca em risco a sua própria vida, porque vai se meter em cada lugar que só Deus para nos guardar desses lugares, e de pessoas também. Os desejos que surgem como decorrência de profundas necessidades não satisfeitas têm a tendência de serem muito mais fortes do que desejos que fazem parte da condição humana normal. Além disso, quando nos empenhamos constantemente em satisfazer uma determinada necessidade, porém sem sucesso, nossa ânsia para suprir tal carência torna-se o quê? Cada vez mais forte. O que eu quero? Mais. Eu exijo mais desse outro. Isso nos ajuda a entender a característica frequente da obsessão na homossexualidade masculina. E cada vez então eu quero mais. E aí eu não se supro nesse, eu vou no outro. E aí, quem vive dentro... Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa pedindo ajuda e ele disse assim, pastor, eu cheguei no meu limite. Passei um final de semana em tal lugar e eu fiz coisas que eu nunca fiz na minha vida. E eu estou me sentindo totalmente sujo. Eu nunca desci tão profundo como eu desci dessa vez. E eu realmente estou ligando porque eu tentei de todas as formas sozinho e não consegui. E agora estou me rendendo. Eu preciso de ajuda. Glória a Deus, querido. Chegou no lugar certo. E quando alguém vier pedir ajuda para você, não é para você acusar. Não é para você dizer, você não tem fé, você não tem vida com Deus. Essas pessoas têm vida com Deus. Essas pessoas são homens e mulheres tementes a Deus. Só que tem um aprisionamento na área emocional, na área sexual. E não sabe lidar com isso. Pelo contrário, se sentem culpados o tempo todo. Se martirizam o tempo todo. E eles não precisam do outro para condená-los. Porque já basta a condenação que eles carregam nas costas todos os momentos. Não precisa de mais alguém apontando o dedo, porque ele já tem 3, né? Apontando para ele.
Mães excessivamente dominantes também ajudam no processo da construção da homossexualidade. Cenário perfeito. Pai ausente e mãe dominante. O pai não afirma a masculinidade, por consequência disso, a mãe se aproxima. A mãe quem gere o lar. A mãe ensina, muitas vezes, esse filho a ser passivo. E ensina, às vezes, esse filho a ser completamente delicado. Parecido-se com ela. Conheço uma criança que cresceu no meio das mulheres, da tia e das irmãs. Pai e mãe ausente. Essa criança, há muitos anos atrás, eu presenciei isso. Um menino, um garoto, de mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Ele fazia xixi sentado. Quem fazia xixi? Quem faz xixi sentado? A tia, as irmãs, as mulheres. Quem ele está imitando? As mulheres. Um cenário propício para isso. Então, não tendo uma figura masculina forte com a qual essa criança vai se identificar, a criança começa o quê? A perceber sua menor habilidade em lidar com a questão masculina. E ele começa a perceber que ele consegue lidar com as coisas femininas. Ele começa a se sentir bem. Tanto que muitos dos homossexuais, eles são assim, ó, com as meninas, amigos íntimos. Por quê? Porque ele se sente melhor, aceito por elas. Porque ele não consegue se enquadrar no meio deles. O papo às vezes não é igual, mas às vezes também eles, por sua vez, já faz a defensiva. Ele não é como a gente. Deixa isolar. E aí, muitas vezes, perde a confiança na sua masculinidade e adquire então pavor a relacionamento íntimos com mulheres. Sabe por quê? Porque as mulheres passam a ser as suas melhores amigas. A mulher, ó, com ele. Então, acaba não tendo objeto de desejo o corpo da mulher. Tem mães que tomam um banho com seus filhos, já grandes. São adolescentes, às vezes tem 9, tem 10, tem 11, tem 12, tem 13, 14 anos, está tomando banho junto. O corpo feminino não pode ser normal para o menino. Tem que ser descoberta, tem que ser curiosidade. O corpo do homem, sim, precisa ser normal para o menino. Ele não precisa querer saber. Ele vai automaticamente olhando, ele vai vendo, claro que existe diferença porque ele é uma criança, mas ele vai se identificando. Agora, a questão de muitas pessoas que têm problema na homossexualidade, não sente desejo nenhum pelas mulheres, porque se criou uma afinidade tão grande pelas mulheres, que não consegue ser atraído por elas. Porque às vezes até se percebe igual. Teve não sei se é adolescente, um adulto, saindo, jovem, veio me procurar, e aí ele disse assim: pastor, as minhas amigas não me veem como homem. Isso de tudo dentro da igreja, eu só atendo cristão que tem problemas na área da sexualidade. E ele disse assim: pastor, as meninas da igreja não me veem como homem. Elas trocam de roupa na minha frente, quando tem teatro, tem alguma coisa assim. E eu disse para ele assim: e como você reage quando elas fazem isso? Ah, eu reajo normal. Tipo, elas querem se trocar, se trocam. Eu falei assim: você está colaborando para que elas continuem te vendo de forma diferente. Que você, como homem, deveria perguntar para elas assim: vocês se vestem ou vocês se trocam na frente de outros homens, da igreja, de outros jovens, fica de calcinha e sutiã na frente dos outros jovens? Se elas responderem que não, então você diz: e por que você está de calcinha e sutiã na minha frente? Porque eu sou um homem. Ou seja, eu começo a afirmar quem eu sou. E aí eu disse para ele: você não tem afirmado quem você é. Elas podem ter a distorção de ver você, porque você não mostra para elas quem você é. Nós precisamos entender quem nós somos. A nossa identidade vai ser vista e colocada a partir de nós. O outro vai me enxergar a partir de como eu me vejo. Então, se você se sente uma pessoa segura, as pessoas vão te ver assim. Agora, se você se vê como uma pessoa inferiorizada, as pessoas vão te ver assim. Filhas em tais famílias que têm mães excessivamente dominantes percebem o pai como sendo rejeitador
e acabam por ter poucas oportunidades de se relacionar com homens realmente masculinos, descobrindo que se relacionar com uma mulher é melhor. Às vezes, quando uma mãe é dominante, ela sem perceber, ela fere a masculinidade do homem que afirma essa mulher. Por consequência, as meninas, elas tendem a se atrair pelo dominante da casa. Quem é o dominante? É o homem ou a mulher? É a mulher. Então, nesse processo de construção, algumas desempenham esse processo de se relacionar com mulheres por causa dessa excessividade dominante da mulher. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres daqui a pouquinho. Acredita-se, porém, que apesar da presença de uma mãe dominante, caso o menino também disponha da presença envolvente do pai, isto não contribui para o desenvolvimento da homossexualidade. Tudo que eu estou falando, nunca tenham como regra, isso é isso. Porque em alguns casos é isso, em outros casos vai ser isso. Consegue entender? Cada caso é uma situação diferente. Eu estou falando de forma generalizada, mas na hora de tratar, tem que ser muito bem investigado as raízes, a infância perdida. Né? Tem que ser investigado a história dessa criança. Outro dia, conversando com os pais e o filho, junto com a psicóloga que estava junto comigo, nós descobrimos uma raiz da homossexualidade daquela criança, que ele foi abusado sexualmente quando ele era bebê. Uma empregada fazia sexo oral na criança, no bebê. Trouxe um trauma, psicologicamente e emocionalmente para aquela criança. Nós temos sensações, reações. Muitos homens envolvidos na homossexualidade têm problemas com suas mães e, consequentemente, com mulheres. E muitos homens que estão na homossexualidade fazem das suas mães o seu objeto de idolatria. É Deus no céu, vamos colocar assim, que é a minha mãe na terra. Minha mãe é meu ídolo na terra. Vocês podem perceber essa ligação muito próxima. E aí nós vamos ver também, nesse processo de construção da homossexualidade masculina, um isolamento social, muitas vezes defeitos físicos. Então, às vezes, a criança tem um defeito físico e aí, por conta disso, ele não, a masculinidade dele não é afirmada. E muitas vezes vai sofrer rejeição por conta da figura masculina por causa da afeição física. E às vezes o pai se distancia dessa criança. Né? Então, isolamento social também, por conta dos outros homens. Né? Sem contar o bullying, que traz também, que é também um grande propulsor. Também é necessário também contar com isso, com aquilo que os outros meninos fazem com esse garoto que está num processo de construção. Então, a ausência paterna. A mãe pode efeminar o filho. O filho aprende a pensar e agir como uma mulher. Ou direcioná-lo no sentido de desenvolver adequadamente a sua masculinidade. Então, ou seja, pai ausente e mãe superprotetora, excessivamente dominante, né? Vai ajudar aí na construção. Isso aqui é só alguns pontos. Nós temos 35 minutos. Eu fui 3 páginas. Nós temos mais 5 páginas. O assunto ele é extenso demais. Então, daqui para frente eu vou tentar dar uma encurtada e vou falando um pouquinho e vou tentar jogar os tópicos para que a gente possa ver um pouquinho mais, pelo menos um pouco de tudo. O desenvolvimento da homossexualidade na menina. Então, em algum ponto desse desenvolvimento, a menina também se separa da sua mãe. E percebendo, então, esse distanciamento, essa criança ela vai meio que se percebendo ou se separando do seu modelo. Então, o pai ajuda nesse processo, mas na realidade, ao contrário do menino, a menina já nasce com sua identidade anatômica, feminina. Ela é semelhante à mãe. O que ela necessita decidir
é se tal identidade é algo bom ou ruim. Nesse aspecto é que o pai vai desempenhar um papel fundamental nessa relação da construção da homossexualidade feminina. Então, no desenvolvimento, se essa menina teve algum problema com a mãe, se essa mãe emocionalmente, principalmente algumas mães, com relação à questão feminina, tem muitas mães que têm problemas emocionalmente com as filhas. São um pouco distantes, se competem. E às vezes tem mães que competem até a atenção dos pais. E muitas vezes, algumas mulheres entram na homossexualidade em busca da mãe perdida, tentando reparar, tentando buscar, da mesma forma que o menino vai tentar buscar o pai, essa menina vai tentar buscar a mãe, de forma inconsciente. Mas vai tentar buscar o abraço, vai tentar buscar a atenção, vai tentar buscar a aceitação. Tudo isso de forma inconsciente, mas vai buscar. Ele afirma, o pai, afirma a garotinha em sua feminilidade. Ou seja, a figura paterna é muito importante para afirmar. Minhas filhas, elas se arrumam. E aí elas vêm, pai, como eu estou? Ele fala, está linda. Ficou ótima. Está parecendo uma princesa. E elas saem todas. O que eu estou fazendo? Estou afirmando a feminilidade delas. Estou contribuindo para isso. Então, a figura paterna é uma figura essencial na construção da sexualidade, saudável, tanto do menino quanto da menina. Só que nós temos vivido uma geração de pais ausentes no lar. Nós temos aí, principalmente no nosso país, uma orfandade muito grande. Por conta disso, nós temos então o avanço das mulheres controladoras, das mulheres abusivas, das mulheres que querem dominar o seu lar. E aí os homens cada vez mais estão passivos e as mulheres cada vez mais estão dominantes. Porque muitas vezes os homens foram agressivos no passado e agora elas querem ocupar o espaço como superproteção. Homem nenhum vai fazer aquilo que fizeram lá atrás com a minha mãe. Então, por exemplo, se o homem agredir a mãe, a mulher vai dizer, homem nenhum vai fazer isso. O que ela faz? Ela age na defensiva. Então, se a mãe ouvia palavras negativas, homem nenhum vai falar comigo desse jeito. O que ela faz? Ela ergue a voz, ela ergue o tom de voz. Homem comigo... Homem não me trata assim, não. Já viram mulheres assim? Não vou nem dizer se você é uma delas, né? Consequentemente, o que está acontecendo com a nossa sociedade? As mulheres estão fazendo o quê? Tornando esses homens mais passivos. Gente, aonde isso vai dar? Homens passivos, mulheres dominantes. Qual é o cenário disso? Cada dia mais crescendo o quê? A homossexualidade. Sem falar na curiosidade, porque hoje é moda. Hoje a bissexualidade está na moda. A mídia o tempo todo está dizendo que você precisa experimentar, precisa ter prazer. O negócio é ter prazer, o negócio é ter sensação. O que Deus fala, não leve em consideração. Leve em consideração o que você quer, o que você sente. Daqui a pouco, se você sentir vontade de matar alguém, você pode matar também. O importante é sentir. Mas eu já tratei de adicções elevadas, de pessoas com desejos. Só que quando você vai olhar, e você vai ver o histórico de abuso que sofreu, de violência, de rejeição, de falta de paternidade, de mãe que saía com um, saía com o outro, não sabe nem quem é o pai. Você falava, meu Deus, olha só o que construíram nessa pessoa. Então, através da maneira como o pai trata a mãe, ele transmite à garotinha que é bom ser mulher ou não é bom ser mulher. Então ela vai querer se parecer com a mãe ou ela vai rejeitar essa figura feminina. Não quero parecer com a minha mãe. Então, às vezes, pais abusivos contribuem também para o processo de construção da homossexualidade feminina, porque elas não querem se parecer com quem? Com a mãe frágil. Elas querem ser a dominante. Porque elas não querem deixar com que esse homem abuse dela. Então, no processo também dessa questão da construção da homossexualidade feminina, o abuso tem sido também um dos grandes construtores do desenvolvimento. Muitas mulheres têm desenvolvido a homossexualidade. Outras mulheres, por conta do abuso, têm desenvolvido a frigidez. Têm problemas sérios com a sua sexualidade
não conseguem ter prazer, né? Elas têm uma relação com seus maridos, são casadas, mas elas não têm prazer sexualmente dizendo, porque elas estão aprisionadas num processo traumático que aconteceu lá no abuso dela, que precisa de um tratamento. E eu encontro senhoras, no meio da minha caminhada, que depois de uma palestra de abuso, elas me param no meio do caminho e elas dizem: pastor, eu fui abusado. E senhoras de mais de 50, de 60 anos, e elas dizem para mim: eu nunca contei isso para ninguém, porque eu sempre achei isso uma vergonha. E eu sempre achei que eu era culpada, que eu fui culpada. As pessoas que foram abusadas, elas acham que elas tiveram culpa, porque elas deviam ter feito alguma coisa. Mas nós não tivemos culpa alguma. Os nossos abusadores, eles escolheram a ação. Em geral, se assenta que sempre que há algum problema de identidade sexual envolvido no lesbianismo, houve também rejeição. Feminilidade por parte da mulher em questão. E aí aqui a gente volta a mencionar de novo, que quando se fala em identidade sexual, fala-se sobre características biológicas, né? Aí do indivíduo. E fala-se também no quê? Nos cromossomos, né? Nas genitálias, ok? E aí quando eu falo de identidade de gênero, eu estou então falando dos aspectos psicológicos e comportamental, do ser masculino ou do ser feminino. Então uma criança que ela diz assim: eu quero brincar de boneca, eu vou auxiliar esse desejo dela ou não. Eu vou contribuir para que aquilo continue ou não. A criança, ela está no processo de construção. A minha filha tem 1 ano. Ela não entende o que é diferença do que é de menino, o que é de menina. Se você colocar para ela, ela vai brincar. A criança também. Só que ela vai, nesse processo de construção familiar e de disfunção nos papéis paternos e maternos, a criança também vai se identificando, ou vai se afastando da figura masculina, ou ela vai se afastando da figura feminina, que é do caso da construção da homossexualidade masculina ou feminina. Então, precisa verificar toda uma questão familiar. Eu estava assistindo a reportagem que passou outro dia na TV sobre as crianças transgêneros, e em nenhum momento mostrou o histórico familiar. Em nenhum momento mostrou os papéis familiares. Só mostrou o gosto das crianças. Eu quero e pronto. Então nasceu. Você nasceu no corpo errado. Agora vamos ajudar você a conviver com isso. É isso que estão fazendo. Quantos transexuais que operaram e que se mataram porque a operação não trouxe a sua identidade, não trouxe a feminilidade que tanto esperava. Muitos transexuais estão deixando já de operar depois de um processo longo de tratamento. Eu acompanho muito as reportagens. Tem um que outro dia deu um depoimento na televisão, em que ele se considera um transexual não operado. Porque ele diz que ainda a parte masculina está dentro dele, e ele entendeu que ele vai ter que conviver com aquele menininho. Ele coloca até o nome dele, que vai ter que conviver com aquele menininho que existe dentro dele. Existem os 2 gêneros, ele diz. O feminino e o masculino dentro dele, que ele vai conviver. Então ele resolveu não operar. Mas muitas pessoas estão operando achando que vai mudar a sua identidade, e não vai. E aí o vazio continua, e esse negócio que nasci homem, mas aí eu virei mulher porque eu operei, não dá certo. Porque não mudou nada. Apenas agora fez uma mutilação nos seus órgãos. Mas também pode haver casos de mulheres com problemas homossexuais que talvez não tenham problema na área de identidade sexual, porém que estejam em busca de uma figura materna, como eu falei. Às vezes ela não tem um problema com a sua identidade, mas às vezes ela tem um problema relacional com a sua mãe. E sem perceber, ela vai buscar a figura
feminina, que é a sua mãe, de forma inconsciente. Tem uma artista, e que às vezes eu vejo muito isso nela. Um dia ela deu um depoimento em que, quando ela era criança, ela queria estar perto da mãe. E ela não gostava de dançar, mas ela passou a dançar com a mãe, porque ela queria estar perto dessa mãe. E aí, olhando aquilo, aquela entrevista dela, logo eu pensei comigo, será que ela não está na busca dessa mãe perdida na infância? Uma mãe que viaja o tempo todo, uma mãe artista, e que de repente ela tem que se fazer como dançarina para poder estar perto dessa mãe? Será que ela não está buscando afetividade? E os relacionamentos que ela busca, né, nas figuras de mulheres, é mulherão igual a mãe? Ela não busca uma figura, uma mulher menos mulherão. Não, ela se relaciona só com mulherão. Mulher grande, né? Mulher bonitona. E às vezes eu me perguntei ali assistindo aquele programa, e eu falei assim, será que essa garota não está buscando de forma inconsciente essa mãe perdida? Da sua infância perdida, aliás. Esse tipo de mulher pode vir a ser altamente dependente, e mesmo que possa vir a ser bastante controladora, provavelmente se envolverá em relacionamentos onde procure a figura materna para cuidar dela. Olha só, às vezes essa menina vai buscar o quê? Vai buscar numa outra mulher a proteção da mãe. Só que agora, numa outra mulher. Todas essas considerações conduzem às teorias sobre o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, coisas que não deveriam ter acontecido e que aconteceram, ou que deveriam ter acontecido e não aconteceram na infância, as quais direcionaram no sentido de construção de tendências homossexuais. Uma garota com um temperamento mais agressivo, ao sofrer um tipo de abuso, tomará precauções para que aquilo não lhe ocorra mais novamente. E provavelmente ela passará o quê? A demonstrar uma aparência externa bastante dura. E passará a agir de forma o quê? Bem agressiva, tentando se defender. Quantas mulheres que foram abusadas e que agora elas não se vestem mais de forma feminina, elas começam a se vestir de forma masculina para não atrair o sexo masculino, para não se sentirem desejadas por eles, para que estes homens não possam mais olhar para elas. Então elas começam a fazer o quê? Começam a usar roupas largas. Outras começam a engordar, começam a comer, porque aí ninguém vai olhar para mim. Às vezes tudo isso já é reflexo do abuso. Elas entram em adicções, em defesas, para se protegerem dessa figura agressiva, abusiva. O que acontece quando uma garota de tendência mais passiva sofre abuso sexual? Pode ser que ela venha a tornar-se promíscua, achando que este seja o seu papel. Às vezes ela vai começar a se relacionar com várias pessoas, e às vezes até na homossexualidade, na bissexualidade, e ela começa a se relacionar com vários parceiros, homens e mulheres, por conta do toque, por conta do abuso que sofreu. Então, se ela tem uma personalidade mais passiva, ela acaba se permitindo. Na verdade, é um flagelo que ela está se autoflagelando. Ela está repetindo o abuso de outra forma na vida dela. Ela sofreu um abuso e agora ela está se punindo, se autopunindo, tendo vários relacionamentos. Fatores típicos de famílias disfuncionais que afetam tanto meninos quanto meninas. Agora nós vamos falar um pouquinho de outras áreas. Abandono, rejeição. E quando eu falo rejeição, eu falo negação do amor fundamental, falta de tempo, falta de elogio, afirmação e falta de toque, de carinho. Então, rejeição, muitas vezes pelo genitor, né, do mesmo sexo, pelo pai, o menino, pela mãe, a menina. Senso de inadequação no papel sexual. Você não é meu filho, você não é homem, você não vale nada. Muitas vezes esse linguajar depreciativo faz com que essa criança ela não se aceite a sua identidade, né? Quantos pais dizem para os filhos, eu não queria ter uma menina, eu queria que nascesse um menino. Quantos pais que falam para o menino, eu não queria ter um menino, eu queria ter uma menina. Quantos irmãos falam isso? Não era para você ter nascido, porque mamãe queria uma menina e a gente queria uma menina também. Ou se não, olha, eu ouvi a vida inteira a mamãe dizendo que queria uma menina. E aí você nasceu, e você nasceu menino.
mas você não foi bem recebido, porque não era isso que eles queriam. Todas essas mensagens são mensagens abusivas e que elas colaboram no nosso processo de construção. Humilhações profundas que interferem com a identidade masculina de um garoto ou feminina, ou seja, de uma garota. Presenciar a mãe sendo abusada ou tendo relações sexuais com o pai ou vice-versa. Muitas vezes a menina, quando ela vê os pais tendo uma relação, às vezes ela é pequena, ela acha que o pai está violentando a sua mãe. Aquilo é uma agressão para aquela criança. Ela não entende aquilo que está acontecendo, ela acha que a mãe está sofrendo um abuso. Não nessa linguagem, porque a criança não entende, mas a criança entende que a mãe está sendo maltratada. E por isso, então, ela vai construir algo imaginário, que esse homem não é bom. Então ela não quer se relacionar com os homens. Ela vai negando, ou ela vai construindo, né, no seu processo, uma aproximação com as mulheres e um isolamento, ou uma separação com a forma de se relacionar com esses homens. Mães que desconfiam dos homens e ensinam isso às filhas. Muitas vezes está na cultura. Homem nenhum presta. Quem já ouviu falar? E homem nenhum presta, só eu? Qual é a imagem que você está passando para os seus filhos sobre os homens? Homem nenhum presta. Qual é a imagem que você está passando para os seus filhos, para suas filhas e seus filhos? Porque se homem nenhum presta, o menino pode dizer, eu não quero ser um desses. Eu quero ser alguém que te ame, mãe. Eu quero ser diferente, já que nenhum homem se presta. Então eu vou querer ser o quê? Talvez uma mulher. Por sua vez, as meninas também. Pode criar uma imagem, pode criar uma construção na mente de não querer se parecer com esse homem. Homem nenhum presta. Então eu não quero me relacionar com esse homem. Consegue compreender que às vezes as construções são de coisas tão pequenas que pode ser desenvolvido, mas a mente de uma criança está em construção, gente. As crianças não têm a sua formação, elas estão construindo. E tudo isso vai sobrepor, uma mensagem vai sobrepondo outra. Expectativas frustradas com relação ao sexo dos bebês. Ou seja, você quer um menino e nasce uma menina, ou você quer uma menina e nasce um menino. A partir do 6º mês de gravidez já existem pesquisas comprovando cientificamente que o bebê no ventre já sente as sensações externamente. Bebês que foram conduzidos a uma determinada música durante o período de gestação, quando aquela criança, ela nasce, é colocada aquela música, ela tem uma reação de acordo com a música que foi colocado. Ou seja, aquilo, as mães, o que ela tem de sentimentos, elas passam para as crianças. Talvez uma educação inadequada e distorcida sobre o sexo também pode causar conflitos na área da sexualidade. Outros fatores também. Mulheres que experimentaram situações de casamentos tão terríveis que sentem-se incapazes de se relacionarem-se novamente com um homem. Elas foram tão frustradas no casamento, em que elas agora não querem mais se relacionar com esse homem. Elas querem ficar na boa. Só que aí aparece no caminho delas uma mulher sensível. Uma mulher que faz carinho. Uma mulher que elogia. Uma mulher que diz que ela é linda, que ela é bonita. E de repente ela entra numa amizade com essa amiga. E de uma amizade ela entra numa dependência emocional. E de uma dependência emocional ela cai aonde? Num relacionamento erotizado. E vira um romance. Ela queria? Não. Ela procurou aquilo? Não. Ela desejou aquilo? Não. Ela não desejou aquilo, nem passou pela cabeça. E eu conheço muitas mulheres, inclusive cristãs, que estão se envolvendo com relacionamentos com pessoas da igreja. Mulheres cristãs com outras mulheres cristãs. Por quê? Porque elas se casaram com monstros. Se casaram, não foram com homens de Deus. Porque de homens de Deus não tem nada. Porque a Bíblia nos diz como deve se comportar um homem de Deus. E eles não se parecem com o comportamento de Jesus, que amou a igreja e se entregou pela igreja,
Porque é isso que Jesus fala para os homens. Ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas esses homens não fazem assim. Então as mulheres estão na defensiva, tentando se defender desses homens há séculos. Né? O movimento feminista cresceu demais por conta do quê? Por conta do papel mal desempenhado desses homens. Agora essas mulheres sensíveis. Agora, por conta dos abusos que sofreram, o que resta para essas mulheres? Elas querem ser felizes. Elas querem. Elas desejam ser felizes. E aí não entra na cabeça nossa, não entra na cabeça da sociedade, como uma mulher casada, com filhos, ela pode se relacionar com outra mulher, como isso aconteceu. Por quê? Porque ela se frustrou com esse homem. Porque esse homem que deveria amá-la, não amou. Vocês conseguem compreender agora? Dá para compreender o porquê uma mulher se lança ao abraço de outra mulher? Às carícias de outra mulher? Dá para compreender agora? Porque os homens não têm feito o seu papel de homem. Não têm amado as mulheres como elas deveriam ser amadas. Porque homem, se homem for gentil, ele é gay. Ele é bicha. Não é isso? Porque é isso que eu ouço. Que se eu sou educado demais, é porque eu sou gay. Porque sou bicha. Homens não podem ser gentis. Esse é o homem do sistema do mundo. Mas não é o homem do sistema de Deus. Porque o homem do sistema de Deus, da construção, do papel de Deus é outro. A humanidade está caminhando cada vez mais longe do padrão de Deus. E cada vez mais ela está se afundando. Então essa mulher, ela entra num relacionamento de dependência emocional. Ela coloca a outra pessoa para se suprir emocionalmente. E ela encontra uma outra pessoa que tem um vazio emocional também. E que por N fatores, talvez já a levou à questão da homossexualidade. E aí duas pessoas se juntam, nós vamos ver a questão da dependência emocional amanhã. No início parece lindo e maravilhoso. Parece que as duas se encontraram e que vai dar certo. Só que depois de um tempo, os estragos começam a aparecer. Porque não tem nada saudável na dependência emocional. Existe um controle exacerbado, terrível, que um começa a dominar o outro. Um começa a ter o controle sobre o outro não tem tanta abertura assim. E aí ali começa um aprisionamento. E uma dessas pessoas vai tentar sair dessa dependência emocional. E quando tentar sair, as tragédias começam a acontecer. Nós vamos ver mais profundamente sobre a dependência emocional amanhã. Escolha consciente de comportamento homossexual. Experimentação de relacionamentos homossexuais por curiosidade. Ou como uma tentativa de mostrar liberalismo. E ausência de preconceitos, o que somado a uma história de vida que torna o indivíduo vulnerável, pode levar a um padrão de comportamento permanente. Hoje as meninas, as adolescentes, elas estão buscando, na verdade assim, por conta de um vazio familiar, de falta de afetividade, do amor fundamental, que a gente vai ver muito bem o que é esse amor fundamental à noite, é criado um vazio. E aí, elas começam a se relacionar com outra pela carência. Então as meninas hoje, né, a mídia tem aberto isso, essa questão da construção, do gênero e tal. E aí as meninas então, principalmente essa geração de agora, né, elas não veem as coisas como errado, elas não veem como padrão moral, elas não têm esse entendimento. E aí, para elas então é curiosidade, é experimentação, mas elas vão o quê? Elas vão para suprir uma carência. E aí nesse suprir carência, elas ficam aprisionadas nesse sistema. Por quê? Ele nasce de algo emocional e psicológico. Ou de outro processo traumático que nós vimos aqui. Mas existe também uma questão espiritual. E eu não estou falando de possessão demoníaca. Mas estou falando de aprisionamento espiritual. Que muitas igrejas, as igrejas na verdade durante muitos anos não entenderam, não conseguiram entender como tratar a questão da sexualidade. E não é só a questão do homossexual não. Eu estou falando do vício sexual em geral. Estou falando de pedofilia, estou falando de bestialidade, né? Estou falando de outras coisas na área sexual. E a igreja não soube lidar com isso. E aí agiu sempre erradamente como a depressão. Durante muitos anos, os pastores só estavam repreendendo o espírito de depressão. Porque é demônio. Que você não tem fé. E na verdade existe todo um sistema e todo um fator por trás da depressão.
Que existe um fator espiritual? Existe. Mas existe toda uma raiz emocional. E a maioria da questão da depressão está ligada a uma raiva reprimida. Em algum momento, reprimiu um sentimento, não colocou para fora e foi acumulando. Muitas vezes existe mágoas envolvida no processo depressivo. E muitas vezes existe falta de substância, química mesmo. Que precisa tomar aí um remédio para ter um pouquinho mais de serotonina e tudo mais, todo um processo de substância. A questão da homossexualidade, durante muitos anos, a igreja tratou como só espiritual. É só demônio, é só demônio. Aí o que acontecia? Iam expulsar os demônios, aí a pessoa achava que estava liberta, até às vezes tinha possessão demoníaca, às vezes até tinha mesmo, por causa de outras brechas que tinha na vida. Só que aí o que acontecia? A pessoa era liberta, o demônio ia embora, só que a pessoa continuava do mesmo jeito. Aí começou-se o quê? A frustração de um monte de crente dentro da igreja que não conseguiu se libertar, se restaurar. E aí começaram a ouvir a voz do mundo dizendo, nasce gay, não existe transformação. Então é isso mesmo, o que eles estão dizendo é real, é verdadeiro. Porque eu tentei, eu tive dentro da igreja buscando tantos anos e nada aconteceu. Aí eu começo a trazer uma mentira, um engano como verdade. E nós precisamos desconstruir essa falsa ideologia. Ninguém nasce gay. Se constrói o comportamento da homossexualidade. E aquilo que eu disse no início. Existe restauração. É um processo. Muitas vezes a frustração, por quê? Porque a gente esperou milagre. A gente vai para a oração, a gente vai, Deus me cura. Não é? A gente vai para a restauração dizendo, Deus me liberta. Deus, eu não nasci com isso aqui. Então, tira isso de mim. A gente vai com um processo de oração errado. Porque qual é o processo de oração? Senhor, me ajuda a enxergar os abusos que eu sofri, sejam emocionais. Porque a ausência é um abuso emocional. A gente não conta a ausência de alguém na nossa vida, na nossa história, como um abuso. Mas a gente vai ver logo mais na ministração da codependência que a ausência é abuso passivo. E muitas vezes a gente tem abuso nas nossas histórias. Então eu preciso entender que muitas vezes eu busquei, e aí eu busquei de forma errada também, e eu me frustrei com isso. Mas não é porque eu me frustrei que eu não consegui, que não existe. Porque não é só eu, existe uma grande multidão de pessoas que eu conheço, que deixou a homossexualidade, e que não tem mais prazer na homossexualidade. Não consegue sentir mais desejo pelo parceiro, pela pessoa do mesmo gênero, ou pela atração do mesmo sexo. A homossexualidade também pode ser desenvolvida por circunstâncias, além de curiosidade. Aqueles que escolhem um comportamento homossexual temporariamente porque parceiros sexuais do sexo oposto não estão disponíveis. Às vezes a gente vê isso muito bem dentro das prisões. Pessoas que não tinham tendências homossexuais, mas que muitas vezes não têm parceiros sexuais disponíveis. E aí eles têm um período de relacionamento homossexual, mas na verdade depois acaba voltando para a sua vida normal. Medo, temor do contato heterossexual por ausência de contato frequente com o sexo oposto, ou por vivência de situações traumáticas envolvendo pessoas do sexo oposto, que é a questão do abuso. O que a homossexualidade não é? Misericórdia, o tempo. Não é genética, não foi se comprovado, não existe nenhuma provação disso, não é, portanto, genético. Estão tentando provar, e esses cientistas que estão tentando provar, eles são da comunidade GLBTT. Não é uma questão hormonal, isso não determina um objeto de desejo. Não é possessão, como eu disse, libertação, tem suas limitações. Pode ter influência espiritual, mas não significa que é uma possessão. A homossexualidade não é uma opção. A atração é involuntária. O que se faz com ela é opção.
Para abandonarmos o comportamento homossexual, é necessário assumir responsabilidades pelas decisões erradas feitas ao longo da vida. Tipo, eu supri carências de qualquer maneira possível. Então, por exemplo, na minha infância, eu tive uma ausência paterna e eu tentei o que? Substituir com os outros homens. O toque para mim foi condicionado por causa do abuso. O toque foi condicionado a um prazer. Então eu fui buscar o que? Esse mesmo toque, esse prazer. Então eu preciso o que? Assumir que eu não preciso mais me suprir com as minhas carências nesse tipo de relacionamento. Eu posso me suprir de outra forma. E eu preciso entender primeiramente quem eu sou e suprir exatamente isso em Deus. E é todo um processo, porque eu preciso encontrar as raízes, eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso aceitar isso, e aí eu preciso desconstruir para construir coisas novas. Suprir carências de qualquer maneira possível, o que inclui a prática da homossexualidade através de fantasias, masturbação, pornografia, relacionamentos inadequados baseados em manipulação e dependência emocional, ou a própria prática como forma de alívio para a dor emocional. Muitas pessoas estão se alimentando da pornografia, principalmente os homens. Alimentando um desejo, alimentando um pensamento, alimentando as suas vontades. Para abandonar o comportamento, eu preciso me permitir não ser vulnerável. Eu preciso parar de tentar me proteger a qualquer custo. Assumir o autocuidado excluindo Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente tenta pelas nossas forças e a gente exclui Deus do nosso processo. Vai dar errado. É preciso aceitar. Primeira coisa que a gente precisa aceitar no processo para abandonar o comportamento homossexual. É preciso aceitar o quê? A nossa identidade. Quem eu sou de fato. O que Deus me fez. Macho, fêmea, homem, mulher. Se eu ainda estou crendo diferente disso, eu já tenho que parar aí. Não vai dar certo. Porque como você vai construir outras bases sobre quem nós somos? E nós somos filho e filhas amadas de Deus, independentemente do nosso comportamento. Ah, mas eu estou no processo e caí. Você caiu? Se arrependa. Eu caí também ontem. Como que eu caí ontem? Ontem eu menti. Porque parece que queda, não é? É só quem cai na área sexual. Não, eu menti ontem. Eu caí também. Caímos juntos. Eu vou ter que me arrepender do meu pecado, da mentira, e você se arrepende do seu, da homossexualidade. Vamos combinar assim? Cada um se arrepende do seu pecado e pronto? Cada um precisando de Jesus? Ou seja, a igreja, durante uma história, trouxe um peso sobre a sexualidade. Colocou um patamar de exigência sobre as pessoas que sofrem com a sua sexualidade disfuncional. E muitas vezes elas não foram aceitas. Então elas foram o quê? Excomungadas, excluídas o tempo todo. Você está pecando, exclui. Quando não, colocam as pessoas à frente da igreja para serem colocadas no ridículo. Para serem expostas. Como se só fosse o pecado delas aqueles. E os nossos pecados escondidos. Quantas pessoas que não conversam com outras dentro da igreja com falta de perdão. E falta de perdão é pecado ou não? Porque pelo que eu sei, Mas por que ninguém condena aquelas pessoas que não perdoam? E que não excluem da igreja, não excluem dos ministérios. Quantas pessoas que estão nos ministérios, executando os ministérios, e não conversam com o outro dentro do próprio ministério. Mas por que essa pessoa pode ministrar, e a pessoa que sofre na área da sexualidade não pode ministrar? Eu não estou dizendo que nós vamos aceitar o pecado. Não é isso. Mas eu estou dizendo que o tratamento da igreja está diferente. Para um tipo é uma coisa, para outro tipo é outra. Não. Vamos tratar o pecado igual então. Então se você não pode, você também não pode. Pronto, acabou. Vamos ser justos. Agora o que eu preciso entender é que são consequências diferentes de pecado. A mentira pode me conduzir a uma consequência. E o pecado da traição, do adultério, da homossexualidade pode conduzir outra consequência. São consequências diferentes. Mas no tratamento a gente precisa ser justo.
Quando as escolhas, muito embora muitos não tenham escolhido deliberadamente as tendências homossexuais, é possível tomar novas decisões e, como novas criaturas em Cristo, não precisam mais continuar prisioneiras de decisões erradas do passado. Ou seja, talvez você não escolheu ter esse desejo, esse sentimento, mas agora você pode escolher ser diferente. Mas agora você pode escolher mudar os seus desejos e sentimentos. Agora você pode mudar, escolher mudar. E com relação ao que aconteceu conosco durante o nosso desenvolvimento, Jesus tem o poder de curar o efeito das coisas negativas, assim como preencher as lacunas deixadas pelo que deveria ter acontecido, porém não aconteceu. Não ocorreu. Para abandonar o comportamento da homossexualidade, eu preciso também me arrepender, é preciso também ter o quê? Arrependimento. Não apenas dos comportamentos homossexuais, mas de pecados e comportamentos profundos agregados à homossexualidade. Porque a questão não é o pecado em si da homossexualidade. Eu costumo dizer que o pecado da homossexualidade é a ponta do iceberg. É a ponta só, porque existe toda uma profundidade nisso. Que às vezes a gente só está olhando para a questão sexual, mas existe uma profundidade gigantesca com relação a isso. Muitas vezes estamos cheios de rebeldia, de rebelião, de orgulho, de inveja, de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Quantos pecados nós temos? Motivações erradas nós temos no nosso coração. Só que às vezes quem está vidrado na questão sexual pensa que é só o sexo. Parece que é o sexo que rege a vida dele. Ele rege em torno do prazer o tempo todo. É o prazer, é o prazer, é o prazer, é o prazer, é o prazer. Por quê? Porque esse prazer é o ídolo da sua vida. Lá em Romanos, a homossexualidade foi se comparada a um ídolo. E realmente é exatamente isso. Precisamos derrubar esse ídolo das nossas vidas. E não é só a questão da homossexualidade. Dos viciados sexuais da igreja, heterossexuais. Dos jovens também, que estão dentro da igreja. Porque a questão não é só homossexual, não. Sexo fora do casamento. A Bíblia também fala contra. Ou é o padrão de Deus, ou eu acredito no padrão de Deus para a minha vida. Esse estilo de vida que eu escolho, eu não aceito. Aí eu vou escolher. Aí é uma questão de fé. É uma questão de vivência, de relacionamento com Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Não tem nada mais importante na minha vida do que o que eu tenho hoje em Cristo. A liberdade que eu tenho hoje não se comparou e não se compara a todas as camas em que eu vivi. Todos os relacionamentos que eu tive. O que eu tenho de amor em Cristo não se compara a nenhum desejo, a nenhum abraço afetivo de ninguém. A liberdade hoje que eu tenho, eu não quero perder isso por nada, porque eu tenho a liberdade de dizer não. E quando eu digo não, é não tranquilo. Sabe quando você diz assim, ó, não, eu não quero ir para tal festa, não estou afim. Você já entendeu que aquele lugar não te serve mais? É assim que eu lido com o meu não. O não é aquele não aprisionado, não é aquele não debaixo da opressão, porque quando a gente não está tratado ainda, a gente está debaixo da opressão, e debaixo da opressão, o não vira peso, vira fardo. E aí, você está num lugar que é fardo, é pesado mesmo. Você está na igreja, levando o problema da sexualidade como um fardo, eu vivi como você, talvez que esteja aqui, realmente é um fardo pesado mesmo. Só que Jesus tem fardo leve e suave para a gente. E aí eu tive que aprender a confiar em Jesus, porque eu não confiava. Eu dizia que confiava, mas não confiava. Porque confiar é você entregar. E quando você entrega, você descansa. E eu não era uma pessoa que aprendia a descansar. Até por ser ativista. Fazer o tempo todo. Trabalhando o tempo todo para cuidar de mim. Então eu cuidava de mim. Então nós vamos precisar tratar a autoproteção. Porque às vezes a gente está tentando se proteger no sentido de nunca mais ser ferido. Então talvez a figura feminina que foi abusada está tentando se proteger da figura masculina. Talvez essa figura masculina está tentando se proteger também. A autopiedade, a forma como você se conformou ou se consolou, vítimas nunca melhoram, permanece sempre em sofrimento. Egocentrismo, tentar controlar a hostilidade do mundo. Ira, que é decorrente de amargura, de ressentimentos.
raízes e soluções, o que a igreja pode fazer. O que a igreja pode fazer, essa igreja já tem feito. Graças a Deus, essa igreja tem sido uma igreja acolhedora. E é muito bom ouvir da pastora aqui. A pastora disse assim: pastor, eu errei muito. A gente errou muito, porque a gente não sabia como lidar com a questão. Mas graças a Deus que Deus tem nos ajudado e tem feito a gente mudar. E quando eu vim para cá, ela disse assim: o que você está ministrando confirma exatamente as nossas novas ações. A gente está tentando mudar. Então a gente está percebendo que a gente está no caminho certo. Como é bom ouvir isso. Que existe uma igreja que está caminhando na direção certa do propósito de Deus. E nós precisamos investir no treinamento dos nossos líderes. Nós precisamos investir em pessoas sobre como aconselhar na área da sexualidade. Porque de repente, na sua célula, ou no seu grupo de estudo, ou nos adolescentes, ou nos jovens que você tiver, você vai lidar com essa problemática. E você precisa aprender a lidar de forma natural. Não é assim: pastor, tem uma pessoa que está sofrendo da homossexualidade no meu grupo. Não, age naturalmente. Naturalmente. Como diz o Vili Torrezinha, ele diz assim: teve uma pessoa que falou assim: Vili, como que eu faço para ministrar, para evangelizar um homossexual? E aí ele disse: finge que ele é hétero. Vai dar certo. O evangelho é o mesmo. Quando você entender que esse outro não tem diferença, você vai ver que o que ele precisa é entender a plenitude de Deus. Quem ele é em Deus. Então, investir no treinamento da igreja, na consolidação de homens e mulheres com lutas homossexuais, ter atendimento para essas pessoas, acompanhamento com essas pessoas, oração, tem conversas e muita conversa, para tentar entender e compreender, enxergar aonde estão os falsos absolutos, as falsas crenças, para desconstruir tudo isso, para construir novas crenças, naquilo que Deus pensa, não no reflexo de dor. Estimular a ação de mentores espirituais, principalmente do sexo masculino, para adotar crianças e adolescentes que vivem em famílias disfuncionais, sem modelos apropriados de pai e de mãe. Então, os mais velhos, nós temos fazerem papéis de pais postiços, porque as nossas crianças vão precisar de referencial para se modelar. E muitas vezes nas suas crianças não, aquelas pessoas que se achegam para cá, e às vezes elas vão precisar de uma figura masculina, e você vai perceber que aquela pessoa ali vai ter problema na homossexualidade. Os homens, o que uma pessoa como eu, por exemplo, que tem trejeitos afeminados ainda, o que acontece quando eu chego na igreja? Muitos homens fazem o quê? Sei não, hein? Dá um passinho para trás. Pessoas como eu precisam ser acolhidas, precisam ser amadas. Como eu vou mudar os meus trejeitos se só as mulheres me aceitam? Como eu vou mudar minha maneira de me gesticular se só quem anda comigo são as mulheres? Os homens precisam parar de rejeitar as pessoas que têm trejeitos afeminados, principalmente os homens, e abraçar esses homens. E não ter medo. Se você não tem problema com a sua identidade, você não precisa ter medo. Você pode andar com ele. Ah, mas o que vão pensar? Você tem problema com a sua identidade sexual? Porque se você tiver problema, melhor não andar mesmo não. Mas se você não tem problema com a sua identidade sexual, não importa o que o outro está pensando. Importa quem você é, o que Deus pensa a teu respeito. E pronto, acabou. Estou no rumo certo, estou amando. Vai andar comigo e pronto. Vai aprender comigo. Vou discipular, vou ensinar a Bíblia. Vou ensinar a conhecer a Deus. Você está precisando, está sendo tentado? Poxa, as pessoas que têm tentações homossexuais precisam ter um discipulador, um líder, que possa dizer assim: olha, eu estou sendo tentado, me ajuda em oração. Claro. Mas sabe qual é o problema? Que a gente não faz isso nem com os heterossexuais dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ninguém sabe tratar a questão sexual da igreja ainda, é um tabu. O pecado sexual, seja hétero ou homo, ainda é uma coisa horrorosa dentro da igreja. É o pior dos pecados, é o pecadão. Então, esse pecadão, o fogo vai estar mais quente. O fogo do inferno vai estar queimando um pouco mais. Isso não é verdade. Então eu preciso apoiar ministérios de ajuda nessa área também.
Saber que o simples fato de estimular o casamento não se constitui solução eficaz para a mudança do comportamento homossexual. Primeira coisa que os pastores querem fazer com quem está na luta. Você já deixou a luta? Deixei. Mas sofre ainda? Tô. Casa que passa. Um amigo meu chegou na minha igreja. É bom que ouve. Que compra o DVD e que ouça. Um pastor disse para um amigo meu: sabe qual é o seu problema? É mulher. Casa. Acabou. Que conselho mais chulo. Mais sem propósito. Se eu não sou feliz sozinho, eu não vou conseguir fazer ninguém feliz. Porque eu vou estar me relacionando de forma heterossexual agora, mas debaixo da carência do mesmo jeito. E eu vou chegar no meu relacionamento e eu não vou dar amor a esse outro. Eu vou estar assim, me ame, me ame, me ame. Só que vai chegar um momento que esse outro não vai ter mais condições de me amar. Aí vira o problema, aí vira o inferno. Não. Eu preciso me entender quem eu sou, a minha identidade. A partir do momento que eu entendi a minha identidade, aí sim eu vou resolver se eu vou querer casar ou se eu não vou querer casar. E isso também envolve Deus na jogada. O que Deus pensa? Que se Ele quiser eu caso, se Ele não quiser eu não caso. Casamento para mim nunca foi solução. Eu decidi porque eu amava. Agora, muitas pessoas, muitos líderes querem forçar as pessoas a casarem para resolver. Não, só vai resolver debaixo do teu olho. Tá? Só que você vai ter um outro problema. Agora você vai envolver alguém num problema. Vai ser 2, ao invés de 1. Porque agora você tem o marido e tem a mulher para tratar. Não há apenas um. Por quê? Porque ele vai fugir. Vai dar as escapadas. Ele não foi tratado. Você forçou. Ele só casou porque a igreja queria que ele fosse homem. E aí, para a igreja ver ele como homem, o que ele fez? Ele casou. As mulheres, a mesma coisa. Elas vão lá e casam. Para quê? Para que a igreja não fique com o tititi. Nossa, você tem tantos anos, já não casou, por quê? É assim, né? Você está solteiro, você precisa casar. Você casa, você tem que ter filho. Ó, parece que você precisa sempre de alguma coisa para ser feliz, né? Não basta Cristo, precisa ter alguém a mais. Entender o que realmente constitui-se mudança na questão homossexual, ou desaparecimento completo dos trejeitos, por exemplo, não pode ser visto como condição para a mudança. Eu mudei o meu trejeito ou não mudei, não significa que eu deixei ou não deixei de ser. Consegue entender? A questão do meu processo é quem eu sou. Se eu entendi isso, já basta. Se eu digo para vocês, eu sou homem, a minha identidade é masculina, acabou. Fechou, eu sei quem eu sou. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Não importa o que você pensa. Ah, mas eu não acho que você é. Eu acho que você é enrustido. O problema é seu, pensamento seu. Eu não posso controlar os seus pensamentos. É uma questão sua. Eu vou viver a minha vida. E estou vivendo bem feliz. Se você acha isso, siga com o seu pensamento. Eu vou viver com o meu. Nós ministramos isso de manhã. Que nós não andamos segundo o que o outro pensa. Nós andamos segundo aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Isso que tem importância. Demorei muitos anos para entender isso. Meu testemunho eu nunca falei abertamente na igreja. Porque eu sempre tive medo do que as pessoas iriam pensar. Será que as pessoas iriam me ver? Eu falei o meu testemunho, já era pastor quando eu falei. Mas mesmo assim eu relutei muito com Deus. Porque eu não queria. Porque eu tinha medo de ser rejeitado pela minha própria igreja. Eu tinha medo de ser rejeitado pelas pessoas que eu amava. E depois de eu contar, o que as pessoas vão dizer? Ah, por isso que me abraçava daquele jeito. As pessoas são maldosas. Depois que você conta para alguém, a outra pessoa muda o comportamento dela. Você abraçava normalmente. Vem aqui, irmão. Tem problema? Pastor? Glória a Deus. Mas eu tenho problema com a minha homossexualidade, pastor. E aí, como que você vai me reagir? Vai me abraçar de novo? Você pode aplaudir? É isso. Isso aqui é ser igreja. É ele entender quem ele é, eu entender quem eu sou. E mesmo que eu conte as minhas lutas, isso não vai modificar nada na vida dele, porque ele está certo quem ele é. Ele não precisa ficar provando para ninguém, mas o comentário da igreja, o problema da igreja que não entendeu ainda. O comentário do fulano, do vizinho, o problema é dele. Até quando a gente vai ficar regido pelo mundo? O nosso sistema não pode ser regido pelo mundo. O nosso sistema precisa ser regido por Deus. Amém?
Estimular entre os jovens uniões saudáveis, o que acarretará em famílias saradas e bons modelos para a sociedade. A gente estimular a gente saudável. Ocupar-se em conhecer a Deus e quem somos nele. À medida que vamos nos ocupando em ter intimidade com Deus, eu passo a cultivá-la como minha prioridade. E nesse relacionamento com Deus é que as mudanças vão acontecer. Então, quando uma pessoa chega, a primeira coisa que a igreja quer fazer é mudar o comportamento dela. Não. A primeira coisa que ela precisa acontecer, a igreja precisa mostrar para ela o que é Jesus, apresentar Jesus. E essa pessoa precisa andar com Jesus. E é Jesus que vai convencer a pessoa dos seus pecados. Não é eu e nem você. Você pode aplaudir a Deus por isso? Eu quero finalizar, tem muita coisa para falar, mas já deu o nosso horário, já passou alguns minutos. Eu gostaria de finalizar dizendo para nós aqui que as raízes da homossexualidade, do desenvolvimento da homossexualidade, é bastante extensa. E eu não vou aqui conseguir abordar tudo. Tentei abordar as principais razões, né, ou condições que foi desencadeada a homossexualidade. Eu falei muitas coisas dos pais, mas de forma alguma eu quero trazer o peso sobre o pai e sobre a mãe. Não é esse o propósito, não é isso. Porque os nossos pais, se erraram, eles também foram vítimas nesse processo todo. Por quê? Porque eles tiveram pais disfuncionais que não souberam também dar aquilo que eles precisavam. São reflexos dos nossos avós, e os nossos avós são reflexos também de dores dos nossos bisavós, tataravós e assim por diante vai. Ok? Apenas para entendermos e identificarmos traz situações para tratá-las. Mesmo a identidade lésbica ou homossexual é muito abrangente e é muito enraizada. E nós precisamos submeter essas áreas à cura paciente. E essa palavra não pode sair do seu coração. Persistência. Muitas vezes eu tentei desistir. Quantas vezes eu estava na igreja e eu dizia, Deus, estou aqui só porque eu acredito no Senhor. Porque eu tive uma experiência com o Senhor. Mas eu me vejo como se o Senhor estivesse segurando na pontinha do meu dedo. E eu dizia, Deus, não me deixe soltar. Ou eu dizia, Senhor, não solte a ponta do meu dedo. Tive muitas quedas. Dentro do meu processo. Dentro do casamento também. Graças a Deus que minha esposa, uma mulher de Deus, me perdoou. E ela sempre disse para mim, você deseja isso para sua vida, Arlen? Eu disse, não, eu estou com você. Porque eu acredito num Deus que pode realizar todas as coisas. E ela me amou. E eu acho que é isso que a igreja precisa. Amar as pessoas. Amar as pessoas com as suas lutas. E estar junto com elas. Seja qual luta for. Em que área for. Amém? Vamos aplaudir a Jesus?